Olá, saudações fraternas a todos. Bem-vindos mais uma vez ao canal do Grupo Espírita Razim para a preleção evangélica desta semana. Eu me chamo Alcino, sou um voluntário desta Casa Espírita que pertence à Aliança Espírita Evangélica. E nós hoje vamos conversar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, sobre uma série de perguntas que foram feitas aos espíritos ao final deste capítulo, que começa com provas voluntárias e o verdadeiro silício. Antes então de nós partirmos para as palavras do Evangelho, vamos fazer a nossa preparação. Quando então nós procuramos agora nos desligar um pouquinho das preocupações do dia a dia e interiorizar. Aos poucos pedimos ajuda para o nosso mentor individual, o anjo da guarda, que esteja ao nosso lado neste momento e nos auxilie a elevar o pensamento. Vamos em busca de Maria de Nazaré, que o seu exemplo de ternura e de amor maternal possam encher os nossos corações agora com bons sentimentos. E juntos de Maria, nós nos sentimos mais próximos do Mestre Jesus, o médico das almas, e junto do Mestre recordemos das suas palavras e dos seus exemplos de vida. E assim nos sentimos mais próximos de Deus, nosso Criador, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Neste capítulo do Evangelho, então, nós temos algumas perguntas que Kardec fez para os espíritos e obteve respostas de alguns anjos protetores, alguns espíritos amigos. A primeira dessas perguntas diz respeito se nos é permitido abrandar as provas, as nossas próprias provas, né? Então, isso é aparentemente contraditório com a ideia de que os aflitos são bem-aventurados, né? Nós vemos nas semanas anteriores que neste capítulo do Bem-aventurados os Espíritos a gente fala que no futuro aquele que bem sofrer será recompensado. Então será que a gente não deveria voluntariamente infligir o sofrimento? Essa questão então que foi endereçada e que foi esclarecida da seguinte forma: todos nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Então, este corpo nos foi dado para que a gente execute determinadas provas e tarefas. Temos alguma missão, algum propósito nessa existência. E se nós não estivermos com o nosso corpo com saúde, em equilíbrio, nós não vamos conseguir desempenhar bem aquilo a que nos propusemos. Então, hoje, em termos modernos, nós dizemos que é necessário a gente ter autocuidado, autopreservação. Então, cuidar do corpo e cuidar do espírito. A gente deve estar com nossas forças plenas, para que assim também a nossa mente esteja serena e esteja capaz de tomar boas decisões, de escolher os caminhos mais corretos diante das dificuldades. Se nós, voluntariamente, pusermos algo que enfraqueça o nosso corpo, nós estamos diminuindo as nossas chances de superar a nossa prova, de superar a nossa expiação. Então, qualquer ato que a gente faça voluntariamente que vise apenas causar dor, mas que não tenha nenhum benefício para o desempenho da nossa mente, da nossa alma, ele não só não é útil, como é condenável. Então, neste capítulo, essa palavra silício, o verdadeiro silício que nós encontramos aí no capítulo 5, diz respeito a uma vestimenta que as pessoas usavam na Idade Média, que era áspera e causava incômodo, e as pessoas usavam aquilo como uma forma de penitência. Não tem utilidade, no ponto de vista, se ela não transforma os nossos sentimentos e não transforma as nossas atitudes.
O que é válido para o nosso crescimento espiritual é nós identificarmos dentro de nós o que está de errado, de defeito e de vícios e que a gente precisa corrigir para fazer crescer as nossas virtudes. Então, a simples vestimenta ou uma outra possível acepção para a palavra silício diz respeito a um cinto, uma faixa que era cheia de ganchos e esses ganchos prendiam a pele. Então, era muito incômodo também. Esse tipo de sofrimento é uma autotortura e que não tem nenhum propósito. Então, quando a gente fala bem-aventurados os aflitos, a gente já tem sofrimentos muitos na nossa vida que não são provocados autoflagelos, autoprovocados. Eles são consequências de coisas lá do nosso passado ou do princípio dessa existência, como a gente já viu. Mas a gente não tem que voluntariamente aumentar ainda mais essa carga, porque se nós mal damos conta desta carga que atualmente estamos lidando, quem dirá de adquirir novas dores e novos sofrimentos? Na sequência, Kardec põe uma outra questão para a gente. Deve-se pôr termo às provas do próximo? Então agora está falando assim, aliviar a dor do próximo. E aí a resposta é bem objetiva, é claro que se deve. A gente não deve julgar que assim, determinada pessoa tem que passar por aquilo, então eu não vou fazer nada. Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento? Nós não temos a capacidade de saber exatamente o motivo que levou determinadas pessoas a ter que passar por esta dificuldade. Isso não nos cabe julgar. Quem faz esse tipo de julgamento é Deus. E nós não temos a visão completa das nossas existências para saber, então, esses motivos reais. Então, o que nos cabe? Nos cabe ajudar uns aos outros, sem julgamento. Então, se existem instrumentos ao nosso alcance que podem aliviar a dor do próximo, isto é sempre válido utilizar. Não nos cabe negligenciar, abrir mão desses recursos só porque a gente sabe que aquela pessoa precisa passar por aquela prova. A gente não sabe o momento que vai terminar aquela prova para determinada pessoa, a gente não sabe, enfim, quais são os desígnios de Deus para nós e para os outros. Então, nós temos não só o direito de aliviar a dor do próximo, como a obrigação moral de fazer, através da caridade, o que estiver ao nosso alcance para ajudar o próximo. Na sequência vem outra pergunta. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Aí vem uma questão muito delicada. Os espíritos esclareceram que lá atrás, no século XIX, quando foi feita essa pergunta, a ciência não era capaz de, com certeza, dizer o momento exato da morte de uma pessoa. A medicina ainda estava engatinhando frente ao que a gente já conhece hoje. Então, realmente havia muitos erros quanto a isso. O que se acreditava ser o fim, em muitas situações, não era o fim de uma pessoa. Então, você provocar a abreviação da morte naquela situação podia ser temerário, porque aquele espírito ainda poderia precisar daquelas poucas horas, daqueles dias, para se entender com algum familiar, para resolver alguma pendência da sua vida. Então, se você tira essa oportunidade em que ele poderia ter, por exemplo, um relâmpago de clareza, um relâmpago de arrependimento, se isso lhe foi abreviado e retirado, as consequências para aquele espírito poderiam ser muito ruins. Mas, hoje em dia, a gente já sabe que a medicina avançou muito. E esses erros acontecem cada vez menos. A gente tem a capacidade hoje de saber com mais exatidão quando vai ser o fim da vida. E até existe uma especialidade na medicina que chama medicina paliativa. E qual que é o objetivo dela? É fornecer, então, conforto, acolhimento e dignidade no final da vida. É diferente de uma outra corrente de pessoas que defendem a eutanásia. Então, do ponto de vista espiritual, a eutanásia é condenável. Nós não temos esse julgamento, essa capacidade de saber quando deve partir o nosso próximo. Mas a medicina paliativa, que oferece conforto, que oferece acolhimento e dignidade na hora da morte, essa sim
ela está ao nosso alcance e podemos e devemos utilizar. Mas uma pergunta que tem nesse capítulo. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? E aqui também os espíritos são enfáticos. Toda vez que se procura a morte, que se há intenção de morrer, isso é suicídio. E a gente não tem essa liberdade, a gente não deve ter esta capacidade e esse direito de abreviar a nossa vida inutilmente. Então, a vida nos foi dada com propósitos, com objetivos, e sair da existência, fugir, seja se trancando em um local distante, ou seja, procurando a morte, não tem utilidade para o nosso crescimento espiritual. Então, a pessoa que voluntariamente vai buscar a morte num campo de batalha porque está desgostoso da vida, ela vai ser considerada um tipo de suicídio. E a gente não deve desrespeitar a lei de Deus. O suicídio traz para a gente consequências para o futuro que ainda são mais complicadas da gente lidar. Outra pergunta. Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele sucumbirá também. Isso pode ser considerado como suicídio? Interessante, né? Acabou de falar do suicídio quando voluntariamente a gente vai lá para a guerra para terminar o nosso sofrimento. Mas aqui é diferente. Aqui a gente vai ajudar alguém. Então a gente não tem a intenção de morrer. A nossa intenção nessa atitude aqui desta pergunta é ajudar o próximo. Então, se para ajudar o próximo a gente se expuser a algum perigo, isto é lícito, isso é válido do ponto de vista espiritual, isso é moralmente aceito. Então, pessoas que, por exemplo, ajudam refugiados, se expondo a perigo, fazendo travessias, ou então a gente sair do nosso conforto do lar, enfrentar dificuldades do dia a dia com o objetivo de ajudar o próximo e não com o objetivo de nos elevar ou não o objetivo de alimentar a nossa vaidade, isso é válido, isso é positivo aos olhos de Deus. Ou seja, tudo é pela intenção, né? Quem tem a intenção apenas de morrer, de abreviar a tua vida e o seu sofrimento, isso é condenável. Agora, se a gente tem a intenção de ajudar o próximo e nesse ajudar a gente estiver se expondo um pouco ao perigo, então ainda assim o que vale é o bem que nós fizemos ao próximo. E para terminar, tem a última pergunta do capítulo. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos? E podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros? Pois é, né? Então, olha, nós sabemos que o orgulho e a vaidade são alguns dos nossos maiores defeitos e que a gente deve evitá-los. Mas se a gente consegue, de alguma forma, tocar o coração do próximo, sensibilizar o próximo, ali teve algum bem. Então, esse bem também deve, de alguma forma, reverter para nós. Mas, sem dúvida, a gente precisa trabalhar para eliminar a nossa vaidade e o nosso orgulho. Então, quando a gente faz o bem, que a gente faça o bem não pelo próximo. Perdão, não para nós mesmos, mas pelo próximo. Que a gente faça o bem com o intuito de melhorar a sociedade, de melhorar o bem coletivo, de transformar aquilo que está ao nosso redor. Então, gente, eu convido todos a ler um pouquinho mais sobre estas reflexões, que são muito profundas, sobre bem-aventurados os aflitos, porque isso ajuda a gente a entender o que exatamente é o bom sofrer. Então, agora nós vamos fazer nossas vibrações. Convido a todos a procurar nos seus corações o que temos de melhor e desejar o bem universal, a paz no nosso planeta Terra, o fim das guerras e conflitos. Vibremos para o Brasil como pátria do Evangelho e coração do mundo. Vibremos para o Evangelho do Cristo como um roteiro luminoso para quem dele precisar. E vibremos para nós mesmos, para nossas famílias, nossos lares, que neste momento uma luz muito intensa invada a casa de cada um de nós, envolvendo nossos familiares mais próximos e envolvendo também a nós mesmos. Que todos possamos ter uma semana de mais equilíbrio e de mais paz. Que assim seja. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final
e espero que possamos nos encontrar em outras oportunidades. Até uma próxima!